e me levou para João 10. João 10. Eu nem sabia que era dia de pastor, vim saber ontem. Aleluia. Olha, é bom ter pastor? Olha, tem uma coisa muito melhor, é ter o bom pastor. Você vai ver o bom pastor agora. E eu digo também, é muito bom ter ovelhas. Cuidar das ovelhas que Deus nos deu. Você vai ver como isso é um chamado do Senhor. E todos nós aqui somos ovelhas. E quase todos nós já são pastores. Que quem cuida de vida é pastor. E mais cedo ou mais tarde você vai começar a cuidar de vidas. Deus está te preparando para isso. Amém? Um líder já cuida de vida. O pai já cuida das vidas dos seus filhos, da sua esposa. Então todos são pastores. João 10, versículo 1 ao 18, vou ler. Temos 1 hora ainda. Glória a Deus, dá tempo de sobra. Podemos ficar de pé? Eu quero agradecer a todos que fizeram essa homenagem, todos que nos abraçaram, aqueles que nos abraçaram em nome dos pastores, em nome de Reginaldo e da pastora que não puderam estar aqui. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o quê? Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor de ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará o quê? Pastagem. E o versículo bem conhecido: o ladrão vem somente para quê? Mas Jesus vem para tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Aleluias! Louvado, bendito, exaltado seja o bom pastor. Obrigado pelas tuas palavras, Senhor amado. Obrigado por esse dia tão maravilhoso na tua casa. E que eu te peço agora, prepara os nossos corações para entender mais, Senhor, sobre o pastorado, para do apacentar, mas acima de tudo, ouvir mais a voz do bom pastor. Que cada um de nós possa a cada dia reconhecer a tua voz, Senhor amado,
para que jamais se afaste nos caminhos dos ladrões, nos caminhos dos falsos pastores e profetas. Eu te louvo e te agradeço por essa congregação, e te peço, Senhor, que a tua mão protetora esteja sempre sobre eles, sobre a mente deles, sobre o coração deles, e que eles possam dia após dia reconhecer a tua voz, a tua direção, a direção do bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Agora, Senhor, faz a tua parte, inspira o pregador e amolece o coração dos ouvintes, para que sejam abençoados pela tua palavra, no nome de Jesus, amém. Podemos sentar. Esse é o momento do ministério de Jesus que ele já acabou de curar um cego no sábado, e aquilo escandalizou os fariseus. A oposição dos religiosos contra Jesus aumenta cada vez mais, e Jesus, sabedor disso, sabendo o que fizeram com o cego curado, manteve que foi curado por Jesus e foi expulso da sinagoga. Expulsar da sinagoga significava expulsar da sociedade. E aquele homem então foi expulso da sinagoga, mas Jesus, você pode ler no capítulo 9, acolhe aquele homem. Uma coisa você pode guardar no teu coração: podem te expulsar de todos os lugares, podem até te expulsar da sociedade, mas jamais poderão te expulsar dos céus, porque o bom pastor é aquele que acolhe as suas ovelhas. E ele acolheu aquele cego, mas e ele notou a ira, a revolta e a indignação dos fariseus, dizendo, no versículo 29 do 9, sabemos que Deus falou a Moisés, mas esses nem sabemos quem é. Em outras palavras, os fariseus estão dizendo assim: quem é esse cara? Quem ele pensa que é, para chegar aqui e começar a falar todas essas coisas? E sabedor desse contexto de oposição, Jesus agora fala através de uma ilustração. E ele começa falando sobre ovelhas, pastores. Ovelha é aquela criatura criada por Deus que é bastante tola, meu irmão. Uma ovelha não sabe andar por conta própria. Ela não acha água, ela não acha o pasto adequado. Muitas vezes começa a comer ervas danosas. Ela não sabe como se defender dos animais selvagens. Portanto, por isso ela precisa de um pastor. E nós somos como ovelhas. Nós achamos até que sabemos viver nesse mundo, mas à medida que vamos trilhando o nosso caminho, sabemos que somos muito vulneráveis à violência, às falsas filosofias, a tudo isso. E portanto Jesus fez essa analogia: vocês são que nem ovelhas. E ele fala então de um aprisco de ovelhas, um rebanho de ovelhas, dentro de um lugar, no versículo 1, em que ele chamou aprisco. Um aprisco naquela época era bem entendido. Todos estavam entendendo o que ele estava falando. Era um lugar que poderia ser como esse aqui, sem telhado. Ele tinha muros ao redor, não tinha teto, era o ar livre, e tinha uma porta. As ovelhas que durante o dia iam pastar, quando chegava a noite, elas descansavam ali naquele aprisco, naquele local. E naquele local então havia a porta de segurança. E muros que eram altos, com um monte de coisinhas para evitar a entrada de animais selvagens e também de ladrões. Então Jesus diz assim: olha, existe um aprisco de ovelhas, existe um rebanho e existe uma porta. E existem dois tipos de pessoas: o ladrão, que é aquele que não entra pela porta, e o pastor, aquele que entra pela porta, aquele que é autorizado a entrar pela porta. Ele tem autoridade sobre as suas ovelhas. As ovelhas pertencem a ele. Portanto, ao entrar na porta, o porteiro que lá está, abre a porta e ele pode entrar. E ele chega, chama as ovelhas pelo nome. E as ovelhas reconhecem a sua voz. É interessante, se você começar a ler, eu nunca estive lá, no Oriente, não sou um cara muito da cidade, sou
muito pouco rural, mas eu andei lendo sobre isso, e diz que realmente elas reconhecem a voz do pastor. Existem lugares onde há água, em que existe água para as ovelhas, e vários pastores carregam seus rebanhos até aquele local. E quando um pastor sai e diz assim: vamos, as ovelhas que lhe pertencem reconhecem a voz dele e os seguem, e as demais ficam. É uma coisa até difícil da gente aceitar, entender, mas quando eu vejo a minha ovelhinha, não é Natalinha, desculpa, é a Nicole, que é quase uma ovelha, branquinha, peludinha. E ontem eu estava estudando essa palavra e Maria saiu. Quando voltou, antes dela voltar, o vizinho começou a fazer barulho no corredor. Interessante. Ela estava assim, ela faz assim, ela levanta a cabeça, sintoniza e desce. Viu que não era a voz da Maria, que não era Maria. E eu comecei a observar aquilo. Meia hora, uma hora depois, barulho lá fora. Ela levanta, sai correndo até a porta, começa a latir. Eu falei: é a Maria. A Maria vai, abre a porta e ela começa a latir. O animal conhece a voz. Conhece, no caso dela, conhece até pelo cheiro, né? Mas a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então o pastor chama, chega, abre a porta, pega um aprisco e diz: vamos, é hora de pastar. E ele as conduz, e elas as seguem. E ele leva para pastos verdejantes, águas tranquilas. E elas se alimentam e voltam. Existe o pastor que entra pela porta, e existe o ladrão que salta o muro, diz ele, que tenta saltear, que tenta destruir, que tenta roubar as ovelhas do rebanho. Então Jesus já está nos ensinando. Diga comigo: tem pastor, mas também tem ladrão. O pastor chama pelo nome, as ovelhas reconhecem e o seguem. Aleluia. E no 5 diz assim: mas de modo nenhum seguirão o estranho. Elas não reconhecem a voz do estranho. Elas simplesmente reconhecem a voz do seu pastor. É que nem cédula. Para você ver o que é uma cédula, reconhecer se uma cédula ela é legítima ou não, você não precisa conhecer as vozes falsas ou as cédulas falsas. Você só precisa conhecer bem a cédula correta. Se você pega uma cédula que não bate com a cédula correta, então essa cédula é falsa. Então as ovelhas precisam reconhecer a voz do pastor. Não importa a voz de Satanás, dos ladrões, de falsos pastores. Ela precisa sintonizar na voz do pastor dela, para que ela não seja enganada. E aqui Jesus diz: é assim que acontece. Elas não ouvem a voz dos estranhos. E no 6 Jesus lhe diz assim: eu propus essa parábola e ninguém entendeu nada. É claro que ninguém entende nada. Jesus está falando de algo muito espiritual, e naquele momento o pessoal, a religiosidade era muito grande, o ritual era muito grande, mas a parte espiritual estava muito baixa, e as coisas do Espírito se discernem no Espírito. Então ninguém estava entendendo nada daquela palavra dele. Ele estava falando para os fariseus, mas os fariseus estavam meio tontos. Será que esse cara está nos chamando de ladrão? E Jesus então continua, no versículo 7. Pois lhe afirmou: em verdade vos digo, eu sou, aleluia, eu sou a porta. Ele é a porta. Para entrar no abrigo, para ser rebanho de Deus, tem que entrar para entrar no rebanho de Deus, tem que entrar através de
Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Diga assim, diga comigo, para ser rebanho de Deus, tem que entrar pela porta. E a única porta que leva a Deus, que dá acesso a Deus, é Jesus Cristo. Eu não preciso conhecer todas as outras seitas, que são muito, mas são muitas. Mas eu preciso conhecer a porta correta. A porta correta que é Jesus Cristo. Aleluias. Quando eu entro por ela, eu tenho acesso a Deus. Eu me torno ovelha de Deus. Aleluia. E ele continua. Ele não apenas diz que ele é a porta. Ele diz, todos quanto vieram antes de mim, ele está falando com esses religiosos, eles são ladrões e salteadores. E as ovelhas não lhe deram ouvido, ou de alguma forma deram ouvido a falsos pastores, a ladrões, e se tornaram ovelhas perdidas. Quem dá ouvido a falsos pastores, acaba como ovelha perdida e vulnerável aos animais selvagens. 9. Eu sou a porta. De novo. Se alguém entrar por mim, aleluia. Você já entrou pela porta aqui, irmão? Então pode dizer, eu pertenço ao rebanho de Deus. Diga aí. Eu estou salvo no Senhor Jesus. Aleluia. Mais do que isso, entrará e sairá. Oh, glórias. Entra e sai, entra e sai. Isso significa livre. Você é livre. Você agora pode seguir o teu bom pastor. O pecado já não pode mais te prender. Aleluia. Quando Jesus Cristo te der uma direção, você está livre para ir atrás dele, para segui-lo, para fazer a vontade dele. O pecado está derrotado na tua vida, porque a porta é Jesus e você entrou pela porta. E essa porta então é uma porta de comunicação com Deus. A tua oração chega a Deus pela porta, que é Jesus. Deus visita a sua igreja, o seu rebanho, pela porta, que é Jesus, pelo nome de Jesus Cristo. Você é livre, você é protegido pela porta, porque a porta do aprisco está fechada para os ladrões. Ela está aberta para o pastor e para as ovelhas serem conduzidas, indo e vindo, mas fechadas para o pastor. E ele diz, e elas, além de entrar e sair, acharão pastagem, acharão alimento, vão se desenvolver, vão crescer. Diga para o seu irmão, você vai crescer. Você tem pastagem. Você tem alimento. Diga, você tem alimento. A palavra de Deus é alimento para a tua alma. E você vai crescer. E você vai se desenvolver. E você vai dar fruto. E 10, então, ele faz o contraste. O ladrão vem somente para quê? Ele está de olho. O ladrão está de olho nas ovelhinhas, mas não para fazer bem. Para roubar. Depois matar. E se não conseguir, destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Aleluia. Eu vim para não só dar vida às minhas ovelhas, mas vida em abundância. Uma abundância, uma vida melhor e maior, mais intensa do que nos tempos de Moisés,
que os fariseus tanto estavam ligados. Uma vida mais abundante do que eu posso pedir ou imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração pode sentir aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Eu vou dar, eu vim dar vida e vida em abundância. E sabe por que eu posso declarar isso? Sabe por que eu posso garantir isso? Porque eu não sou apenas a porta, eu sou também o bom pastor. Eu é que vou dirigi-los, eu é que vou chamá-los, eu é que vou direcioná-los, conduzi-los, protegê-los. Eu vou à frente, protegendo todos eles de animais selvagens. Quantos e quantos livramentos, como esse de Natália. Esse Natália viu. Quantos livramentos você teve que você nem soube. Sabe por quê? Porque o Senhor estava à tua frente. Aleluia! Os anjos ao redor protegendo. Eu vou dar vida e abundância. Ovelha que vem na minha mão, ninguém retira da minha mão. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele vai à frente. Lembra de Davi? O ursinho veio para comer as ovelhas dele, ele matou o ursinho. É ou não é? O leão veio para comer as ovelhas dele, ele saiu do braço com o leão e matou o leão. Esse Davi sabe o que é ser pastor. Paulo deu a vida dele pelas ovelhas. Não que ele morreu pelas ovelhas, mas ele deu a vida dele. Isso que Maria falou. A gente tem uma vida para viver. Não. Você tem um chamado. Você tem que tratar de vidas. Deus te deu esse privilégio de tratar de vidas. Você agora então vai dedicar a sua vida às ovelhas. A dar a elas alimento sadio. Levar a elas a palavra de Deus. Orar por elas, respeitá-las, conduzi-las a lugar seguro. Isso é que Deus espera de um pastor verdadeiro. Mas Jesus é mais do que um pastor verdadeiro. Ele é o pastor dos pastores. Ele é o bom pastor, mas ele dá uma no 12 que arrepia a gente. Ele diz assim: o mercenário foge. Quer ler no 12? O mercenário, e ele faz um aposto. Que, o quê? Lê comigo, irmão. Hoje é dia do pastor, você vai ler comigo, vamos lá. O mercenário que, versículo 12, não é pastor. Glória a Deus. Jesus já estava dizendo assim, tem muita gente aí que diz que cuida, mas não cuida nada. É mercenário. Está mais preocupado com a sua reputação. Está mais preocupado com a sua segurança. Quando o lobo vem atacar o rebanho, ele não é que nem Davi que se ataca com o lobo, não. Perna para quem te quer. Eu sou maluco, deixa as ovelhas lá. Mercenário. Mercenário é aquele que também tenta tirar proveito das ovelhas. Ele já olha para a ovelha e diz assim: que ovelha legal. Tem muita lãzinha bonitinha ali para mim. Leitinho dessa ovelha é maravilhoso. Essa ovelha tem que ser do meu rebanho. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, porque se ele é mercenário, ele não é pastor, e as ovelhas pertencem ao pastor. Se ele vir ver o lobo, abandona e foge. 13,
O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas, não tem compromisso com as ovelhas. Ainda bem que isso só acontecia no tempo de Jesus, é ou não é? Hoje não tem mercenário. Diga para o seu irmão, abre os teus olhão. Abre os teus olhão. Ter voz suave. Ser aparentemente bonzinho. Até ser simpático. Não significa que é pastor. O que define se alguém é pastor é o compromisso que ele tem com o rebanho. Se a prioridade dele é levar o rebanho a Deus, ou se a prioridade dele é a sua segurança e reputação. E isso não vale apenas para pastor. Toda ovelha, todo ser humano que começar a se preocupar mais com a sua segurança e reputação, se preocupar mais com isso do que com a sua responsabilidade dada por Deus, ele é presa fácil para Satanás. As circunstâncias dirigem ele. Vamos voltar? Falei do mercenário, agora Jesus diz, eu sou 14, eu sou o bom pastor. É muito lindo isso aqui. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Lembra que elas conhecem pela voz? Ele conhece, diz a palavra do Senhor, ele conhece pelo nome. Ele conhece você melhor do que você mesmo pode se conhecer. Ele hoje aqui está olhando o teu coração e está vendo a sua necessidade, a sua interrogação, o estado do teu coração, uns com temores, outros com indignação, outros com muita dor, outros com muita mágoa, outros com muito ressentimento. Ele conhece todos. E ele não vira as costas para nenhum desses tipos de coração. Ele ama suas ovelhas. Ele não abre mão delas. Ele quer dirigi-las. Ele sabe que há momentos difíceis. E as ovelhas têm a sua parte. Procurar conhecer o seu bom pastor. Procurar reconhecer a voz dele. Para não ser levado para a direita e para a esquerda. Para não sair do rebanho. Se isolar e ser presa fácil aos ladrões. Por isso precisa haver um relacionamento de palavra e oração. Por isso o teu devocional é tão importante. Conhecer o caráter de Cristo é importante. Como reconhecer a voz dele, as palavras dele. As palavras dele estão na Bíblia. Mas é mais do que isso, porque muitos usam a palavra que está na Bíblia. Você precisa mais de que conhecer as palavras. Você precisa conhecer o tom de voz do teu Jesus Cristo. Ele não vem para acusar, ele não vem para derrubar. Ele fala com muito amor, Reinaldo. Não é por aí. Ele não chega, Reinaldo, sai daí. Não. É o acusador que faz isso. Eu preciso conhecer o caráter dele, a compaixão dele, o amor dele,
o cuidado dele, porque a minha alma vai descansar nisso aí. E ele completa dizendo no 15: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai. Da mesma forma que há um relacionamento de amor entre pai e filho. O pai ama o filho, deu uma missão a ele e jamais vai abandoná-lo. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Eu amo ele, eu amo de qualquer forma. Esse é o pai para o filho, e o filho, por saber que é amado, vai procurar obedecer a voz do pai, a missão do pai. Então, da mesma forma que o pai e o filho têm esse relacionamento, o pastor e as ovelhas têm esse relacionamento. O pastor ama as ovelhas e tenta conduzi-las, e as ovelhas reconhecem a sua voz e tentam obedecer. E Jesus termina: ainda tenho outras ovelhas. Que agora, até agora, ele está falando para o povo de Israel. A partir daí está falando comigo e com você, o povo gentio. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, não do povo de Israel. A mim me convém também conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Aleluia. De outra forma, porque aquele povo teve o privilégio de ouvir a voz do Senhor Jesus ali ao vivo. Mas agora a voz e as palavras do Senhor Jesus vêm através de intermediários. Pessoas que Ele chama, que chamamos de pastores, eu chamo de subpastores, não é? Porque o grande pastor é Jesus Cristo, amém? Subpastores que vão levar o evangelho, que vão levar as boas novas do amor, do perdão de Deus e da salvação. E muitos ouvirão, muitos saberão que eu sou a porta, muitos saberão que eu sou o bom pastor, muitos se reunirão no meu aprisco, no rebanho de Deus. Fariseus, vocês estão olhando e estão vendo uma meia dúzia me seguindo, mas eu posso afirmar que muitos mais virão, aleluias, serão como as estrelas do céu, para que se cumpra a promessa que foi dada a Abraão, aleluia, glória a Deus. 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir, e ninguém tira de mim, por isso eu vou dar a minha vida, eu vou dar a minha vida por eles. Eles ainda nem me conhecem, mas eu já vou dar vida para eles. E não pense, fariseu, vocês estão tentando me matar, né? Vocês já estão começando a planejar que vão me matar. Deixa eu falar uma coisa a vocês, vocês não vão me matar, eu é que vou me entregar, aleluias. E vocês vão ter uma surpresa, que eu vou me entregar, vou morrer, mas depois eu vou reaver a minha vida, aleluias. Porque o poder de Deus vai me ressuscitar, aleluias. O poder do Espírito vai ressuscitar, e eu voltarei, para que tenham vida, e vida em abundância. Até a morte eu vou vencer. Eu vou vencer os religiosos, que se levantam contra a verdadeira palavra de Deus. Eu vou vencer Satanás naquela cruz. Eu vou vencer a morte. Eu vou ressuscitar, e os meus filhos terão vida, e vida em abundância. E um dia eu voltarei de novo, para pegar, para acolher o meu rebanho, o verdadeiro rebanho, aquele que segue a voz do verdadeiro pastor. E agora, irmãos, Ele joga uma responsabilidade muito grande sobre nós, pastores e ovelhas. Eu também sou ovelha, porque existem tantas vozes, porque existem tantas mensagens. As pessoas começam nos dias de hoje a ficar tontas. Quem tem a verdade? Quem é o verdadeiro pastor? A quem eu sigo? Um fala A, outro fala B. Peso para os pastores.
para levarem apenas a palavra de Deus. Peso para as ovelhas, para se ligar, não ficar como ovelhinha tonta, mas reconhecer a voz do seu pastor. Diga comigo, há um compromisso entre o bom pastor e as suas ovelhas, mas também há um compromisso entre os pastores e as suas ovelhas. Ele vai à frente, pode dizer, ele vai à frente, ele deve cuidar delas, deve passar a palavra de Deus, deve orar por elas, mas as ovelhas também têm um compromisso. Venha comigo em Hebreus 13. Já que hoje é dia do pastor, eu posso falar isso, hein, ou não é, irmão? Na verdade, eu não posso falar isso porque é dia do pastor. Eu posso falar isso porque Deus mandou. Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos, lê comigo aí, irmãozinho, por favor. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Em casa você vê tudo isso. Agora vai no 17. Então você já sabe quem são os guias. Aqueles que pregam a palavra de Deus. Obedecei aos vossos guias e sede submissos. Estou todo arrepiado já. Ô, coisa difícil, hein, irmão? Obedecer já é complicado. Quando fala submisso, dá vontade de ir embora. Porque ele tem uma responsabilidade. Pois velam, continua. Pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Cada pastor verdadeiro, estou falando de mercenário, sabe que um dia vai prestar contas por cada um de vocês. E ele tem a responsabilidade, não diante dos homens, piorou, diante do bom pastor, de cuidar de vocês. Por isso, ajudem eles, procurando obedecê-los, procurando ouvir e reconhecer a voz deles, porque curiosos e mercenários tem muitos, que podem oferecer coisas muito bonitas, mas aqueles que têm compromisso para te levar lá, você pode contar, identificar, com muito cuidado. Pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que nós possamos fazer isso com alegria, e não gemendo. Sabe quando um pastor geme? Quando ele tem algo de Deus na pessoa e fala, e a pessoa não faz. E por que ele geme? Porque a pessoa não ouviu ele? Não. Porque ele sabe que aquela ovelha vai se isolar. E ele já geme de dor, por saber que ela está vulnerável ao lobo, ao leão e ao urso, ao ladrão, os salteadores e os mercenários. Só chegará ao céu o rebanho dirigido por verdadeiros pastores. E por outro lado, e os pastores? Também têm sua responsabilidade. 1 de Pedro 5.
Versículo 2 diz assim, quem pode ler comigo? É lá no fim da Bíblia, 1 de Pedro. Pastoreai o quê? O rebanho de Deus. Isso é um conselho para nós. Que há entre vós. Agora, não por constrangimento. Não por obrigação. Não por obrigação, tá legal? Eu não faço isso aqui por obrigação. Se é por obrigação, tô mal. Se eu sou profissional do púlpito, eu tô mal. Não é isso que Deus está querendo. É por amor. É por gratidão a Deus. Mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sórdida ganância. Olha aqui, lãzinha bonita daquela ovelha. Não, isso não. Mas de boa vontade. E nem como dominadores dos que foram confiados. Você é pastor, você apacenta, você orienta, mas você não pode ser dono, você não pode manipular as pessoas. Vale para todos os líderes aqui. Não pode manipular. Tornando-vos o quê? Modelo de rebanho. Quem tem que dar um exemplo é o Ivanildo, Carlos Eduardo, eu, depois os líderes nessa igreja. Nós vamos à frente para combater os ladrões, os salteadores, sem medo. Mas quando diz também vai à frente porque dá exemplo. E eles devem seguir o seu exemplo. Então esse é o compromisso. Você vê que ser rebanho do bom pastor tem vários privilégios, proteção, salvação, sua oração ouvida, mas você também tem a tua parte. E os pastores devem cuidar das ovelhas. E o bom pastor sabe quantas ovelhas diferentes nós somos. Se você que um dia já é líder e um dia vai ser líder, você precisa saber. E você que é ovelha, diga comigo. Nós somos todos ovelhas. Sozinho me perco, diga. Eu preciso reconhecer a voz do pastor, do bom pastor ou do pastor verdadeiro. Esse é o ponto de partida. Tudo funciona assim, ele entra lá, chama as ovelhas reconhecem e ele pode dirigi-las. Primeiro problema. Se fosse tão simples assim, né? Só, pastor entra, chama, as ovelhas seguem ele vai no rebanho, papapá, vai à frente, ele combate os ladrões, está tudo resolvido. Se fosse assim, estava tudo bem. Só que as ovelhinhas, você sabe como é que elas são, né? Eu sou ovelha e você é ovelha, viu? Primeiro problema, nem sempre a ovelha reconhece a voz do pastor. Diga comigo, ovelha enferma atende a voz estranha. Você pode conversar com qualquer pastor de ovelhas e ele vai dizer o seguinte: ele sempre me ouve. Ela só não vai me ouvir quando ela estiver enferma. Quando uma pessoa está enferma de coração, ela começa a ouvir palavras dos estranhos. Começa a dar credibilidade à palavra de estranhos. Porque quando o coração está machucado, nós não reconhecemos direito mais a voz do pastor. Enfermos de coração, o discernimento do ouvir é prejudicado. Por isso, a ovelha enferma está sempre sob perigo. Alguma coisa trouxe enfermidade, alguma coisa chateou o coração dela, frustrou o coração dela. Talvez até o pastor aqui pode ter feito isso, e ela fica enferma, e a partir dali ela já olha diferente, ela já atende a outras pessoas. O compromisso que ela tinha começa a ser quebrado, e muitas dessas ela ouve quem não devia, e se isola do rebanho, e ao se isolar do rebanho, é presa fácil.
Por isso, a palavra de Deus, ela é tão forte no coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque Ele é que advém as fontes da vida. Frequentemente o meu coração fica enfermo, e eu perco o discernimento da voz, para onde eu devo seguir. Ovelhas, não deixem que o coração comece a enfermar. Não deixem que a mágoa, o ressentimento, a chateação, porque alguém falou uma coisa errada com você, fez uma injustiça com você. Meu irmão, minha irmã, isso é menor. Estamos falando de vida e morte. Libera o teu coração, para que você continue reconhecendo a voz do Senhor, e possa seguir no caminho de vida, que vai te levar à vida abundante. Aprenda a tratar o teu coração. Deixa o bom pastor cuidar do teu coração. Mas essa é só a primeira ovelha, a ovelha enferma. Tem a segunda ovelha, que também se coloca em posição de perigo. É a ovelha inquieta. Tudo isso, se você conversar com pastores de ovelhas, vão dizer que isso existe. Ovelha inquieta é aquela que o pastor cuida, leva ela no pasto verdejante, tenta alimentá-la, mas ela tem alguma coisa que ela quer ir mais rápido do que pode. Ela, sabe aquele negócio, o jardim do vizinho é sempre mais verde? É ou não é? E o cara, essa ovelha é meio assim, meio inquieta. Pô, o pasto do lado de lá está melhor do que o pasto do lado de cá. E ela vai, corre, pula cerca, maior trabalho para o pastor, sai correndo. Cadê fulana? Fulana está lá. E dizem os pastores de ovelhas que esse tipo de ovelha faz isso com muita frequência. E elas se expõem muito, porque nesse caminho ela vai sozinha. E quando ela vai sozinha, o lobinho pode pegá-la. O pastor chega e fala manso, uma vez, duas vezes, mas não. Ela é inquieta. Só resta uma alternativa para o pastor. Tem um ditado que diz assim: quem não tem cão, caça com. Quem não tem ovelha, vai com cachorrinho mesmo. Essa aqui é o cachorrinho da minha Niquinha. Olha só, essa aqui é uma ovelha a partir de agora. Diga, apresentada a ovelha, olha aqui. Você aqui, ó, você aqui, eu aqui, ó. E essa aqui é aquela que é inquieta, ó. Tlim, 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 já pulou a cerca. E o pastor tenta falar, mas não adianta, não adianta. Sabe o que o pastor faz? Isso é verdade. Ele pega a patinha dela e faz assim, ó. Quebra. Melhor uma pata quebrada do que ser devorada. O pastor quebra a patinha dela. E no mesmo dia que quebra, com muito amor vai lá e começa a fazer o curativo. E solta ela agora no pasto. E lá vai ela. Doida para pular a cerca, mas não dá mais. Quando tem que deslocar o rebanho, sabe o que ele faz com ela? Bota ela no ombro e carrega ela. E ela começa a sentir o cheiro do seu pastor. Ela começa a ficar mais dependente do pastor. Ela começa a conhecer mais o pastor.
perfume do pastor, porque pastor na região rural não deve ter muito perfume não, deve ter outra coisa, mas ela já sente aquele odor do pastor. Ah, esse é ele que está me ajudando. Tempos depois, ela fica boa. Aí o pastor coloca ela e ela não foge mais. O pastor vem, faz de conta que é a Maria, né? Maria! Aprendeu, Maria? Eu acho que você tem que quebrar a perninha, irmã. Você que às vezes está passando por um momento de dor. A ovelha a gente brinca, mas quando o bom pastor vem e quebra a perninha, dói. Você tem sua vida limitada. A sua liberdade foi diminuída. Foi diminuída. Saiba que o bom pastor sabe o que faz. Ele quer preservar a tua vida. Essa dor que você está passando agora, essa ferida que você tem aí, é uma ferida santa, para te trazer mais perto dele, para que jamais você se afaste do caminho que é dele, para que você conheça o perfume do bom pastor, o perfume de Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas não acaba aí. Um dos maiores problemas das ovelhas são as ovelhas viradas. Conhece, você que é de lá? Sabe o que é uma ovelha virada? É uma ovelha que quando ela começa a descansar, ela cai numa posição. Eu vou fazer assim para todo mundo ouvir. Ela vai, ela está deitada, de repente dá uma rodada e ela fica assim. De pernas para o ar, de patas para o ar. Fica aí, cachorrinha. Essa é a ovelhinha de pernas para o ar. Pastor, qual o problema disso? Sabe qual é o problema disso? Que ela não consegue sair daí. Ela não consegue virar. Só o pastor para ajudar. Só outra pessoa para ajudar. E pastor, por que a ovelha fica assim? Porque às vezes ela está pesada. Pesada demais, o centro de gravidade dela muda. E quando dá uma posiçãozinha lá, e ela lá fica. Se demorar muito, começa a criar alguns gases. O problema fica maior. E se não vier o socorro, ela morre. Tem muita ovelha virada. Pastor, como é que é? Porque ela é pesada? É pesada. Primeira coisa, pesada porque é gorda. Engordou demais. E aí passou do peso. E aí ela tem facilidade de virar. Quando está virada, está em perigo. Caiu. Trazendo para os nossos dias, a ovelha gorda, a pesada e gorda, é aquela que come muito. Recebe muito. Mas dá pouco. Serve pouco. E toda vez que você, que já é maduro, começa a parar de servir por muito tempo, cuidado, porque daqui a pouco você é uma ovelha virada. Você vira e já não sabe mais o que fazer, você perdeu a noção das coisas, dos valores, você não sabe mais sair desse momento que você está. Mas Ezequiel fala também da ovelha gorda, que também fica em posição. Sabe como é que era a ovelha gorda? É aquela que não serve mais com alegria e não deixa os outros servir. Quem lembra do Romário? Acho que é o Romário, que falou para o jogador assim, ó: quem senta na janela sou eu.
Tu tá chegando agora, falou para um jogador que quer sentar na janela? Lembra disso? É ou não é? A ovelha gorda mais ou menos assim. Sai para lá. Quem vai fazer isso aqui sou eu. Sai para lá, ovelha fraca, nova. Tá chegando aqui agora, tá pensando que é o quê? Vai ficar na janela? Sai para lá, esse lugar é meu. Esse lugar é meu. E a ovelhinha fraquinha que está chegando começa a se afastar cada vez mais. Daqui a pouco ela chega no outro banco, lá tem outra gordinha. Sai para lá, que esse lugar aqui é meu. Esse serviço aqui é meu. Sai fora. Oh. Daqui a pouco o que vai acontecer com a fraquinha? E com a gordinha? Não. Vai cair. Quem está de pé, cuidado para que não caia. Quem pensa que é, cuidado, porque sabe por que, qual é a outra razão para uma ovelha ser pesada? Quando ela está com muita lã. Lá vem a ovelha bonitona, cheia de lã. Ela pensa que é a tal, toda bonitona. Lã fala de autoconfiança, ela é bonita. A nossa velha natureza está imperando. Eu lembro muito de Pedro. Pedro era isso, cheio de lãzinha, uma ovelha cheia de lãzinha. Jesus falou, cuidado Pedro que você vai me negar. Eu te negar? Jamais vou te negar. Se preciso for, eu morro por você. Autoconfiança. Tá lá, daqui a pouco o galo cantou, o cara já 3 vezes já, o cara negou direto. E aí sabe o que aconteceu com Pedro? Virou. Acabou Pedro. Não saía mais dessa. Mas graças a Deus, que há um bom pastor. E o bom pastor sabia que Pedro estava assim. E ele foi lá, esteve com Pedro e disse, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então vem cá, deixa eu te ajudar, deixa eu te colocar em pé de novo. Segue em frente, apacenta minhas ovelhas. O bom pastor sabe que a ovelha está em perigo, sabe que a ovelha cai, e ele não diz bem feito, porque você caiu porque não me ouviu, não. Pelo contrário, ele vai correndo atrás dela, para abraçá-la, para livrá-la, para dar vida de novo, para fazê-la caminhar de novo. É por isso que ele pode garantir, eu levo vocês a pastos verdejantes, eu vim para dar vida abundante, ainda que você seja uma ovelha enferma, ainda que você seja uma ovelha inquieta, ainda que você seja uma ovelha pesada, virada, eu vou cuidar de ti, eu vou te abraçar. Basta que você reconheça quem é o seu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi reconheceu a voz do seu pastor, e ainda passando por momentos difíceis, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o meu pastor está comigo, está do meu lado. A presença do bom pastor na tua vida aquieta os teus temores. Você que está passando por uma vale da sombra da morte, por enfermidade profunda, olhe para o seu pastor, saiba que ele está ao teu lado, ele vai estar ao teu lado, e reconheça a voz dele que diz hoje, não temas, eu estou contigo.
Ele te leva a pastos verdejantes, para que você se alimente, para que você se renove. Ele te leva a águas de descanso, porque Ele sabe que a tua alma muitas vezes seca e precisa de descanso, precisa ser restaurada, e Ele te dá o Espírito, e Ele libera as águas vivas, e Ele diz: aprendei de mim, e vão encontrar descanso para a vossa alma. Aprendei que eu sou o bom pastor. Aprendei que eu jamais abro mão de uma das minhas ovelhas. O bom pastor está aqui. E Ele te pergunta, e eu te pergunto: você é a ovelha do bom pastor? Você já entrou pela porta? Você já recebeu a marca do teu proprietário? Já existe a marca da cruz no teu coração? Então fique de pé, porque Ele quer te tocar, porque Ele quer se revelar com a sua presença. Ele quer aquietar o teu coração. Ele quer te abraçar. Ovelha atemorizada, eu estou do teu lado. Ovelha inquieta, aquieta o teu coração. Ovelha enferma, deixa eu cuidar de ti. Deixa meu Espírito agora te envolver. Fecha seus olhos, levanta teus braços. E diga comigo: Senhor, eu preciso do teu abraço. Eu preciso que tu me leves às águas de descanso. Estou cansado. Me abraça, bom pastor. Meu Senhor, eis aqui o teu rebanho, Senhor. Nós somos limitados, mas tu conheces cada um pelo nome. Vem agora e toca. Vem agora e fala aos corações que reconheçam a tua voz. Que teu Espírito traga descanso. Que teu Espírito traga paz. Rios de água viva flua nesse lugar. Deixa o bom pastor cuidar de ti. Não ouça outras vozes. Ele sabe o que tu estás passando. Ora da baçaia. Diga comigo: Senhor, obrigado pela tua palavra. Queremos sempre reconhecer a tua voz, a tua palavra, para seguir o bom pastor, para receber o pasto verdejante, as águas tranquilas. Mesmo no momento de dificuldade, a tua presença nos dá força para continuar. Continua, Senhor, trabalhando na minha vida como ovelha e me ensinando a cada dia a cuidar de vidas, a contribuir para a restauração de vidas, pela oração,
pela pregação da palavra e pelo meu exemplo. Obrigado por essa manhã maravilhosa, meu bom pastor. Hoje é o teu dia, o dia do bom pastor. Obrigado, Senhor. Aplauda agora o bom pastor. Aleluia. Ora da lava achada lava lava achada lava lá. Ora lá lava chaia da lava assada lava chaia. Ora lava assada lava chaia. Glória a Deus. Pai, obrigado por essa manhã na tua casa, por cada ovelhinha que chegou até aqui, por cada ovelhinha que ouviu pela internet, Senhor amado. Tu cuidas de cada uma delas. Leva-nos agora aos nossos lares, debaixo da tua proteção, debaixo da tua unção, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amor do Deus Pai, que a graça do bom pastor e a comunhão do Espírito esteja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Aleluia.